Então, qualquer coisa que te ajude a entender melhor a ti mesmo tem um valor pessoal e individual naquele momento para aquela pessoa. Doutor Maia, nós temos aqui uma fala de um ouvinte que está muito forte. Eu recebi isso ontem e cheguei a pensar em conversar com o senhor fora do ar. Mas não, eu vou colocar agora aqui no ar para o senhor avaliar essa situação aqui, porque ele é bem, penso eu, assim, numa crise de sincericídio impressionante, tá? Então ele manda a seguinte fala: Bea, estou de férias, tenho um bom cargo no Serviço Público Federal. Não estou em vias de perder o meu emprego. A minha função não tem no horizonte nenhuma conotação para desaparecer. Estou tranquilo, ganho bem. Casei com 22 anos, com a minha namorada da universidade. Terminamos o curso quase no mesmo tempo. Eu fiz o concurso, passei, estou até hoje no meu cargo. Ela foi trabalhar no escritório do pai. Tudo estava correndo bem, até que eu me apaixonei há 3 anos. Pedi o divórcio, super apaixonado. Estou vivendo com essa moça. Ocorre, Bea, que vocês sempre falam da mãe. E essa moça, a primeira com quem eu me casei, era a minha mãe de alma. Nós tivemos uma vida muito boa, não tivemos filhos. Quando me separei, porque eu estava absolutamente apaixonado fisicamente por essa minha companheira, eu achei que seria fácil. Mas hoje eu sou um homem absolutamente triste, muito triste. Ela está sozinha, não refez a vida dela. A minha atual companheira é extremamente ciumenta, não gosta de fazer nenhum serviço na casa, me atormenta dia e noite, e aquela mulher que eu abandonei era a minha mãe de alma. Mas engraçado, Bea, nós sempre tivemos uma vida sexual boa, nada de rompantes, mas boa, calma, silenciosa, tranquila. Quando conheci essa moça com quem estou, nós vivemos um romance de cinema. Viajei algumas vezes, menti para minha esposa, tomei decisões que hoje eu não tomaria, mas o que eu quero dizer, sei que tu vai conversar com o Dr. Maia amanhã, estarei ouvindo, quero dizer que sou um homem que tem condições financeiras, tem uma boa aparência, moro num excelente apartamento, tenho um bom carro, mas eu me considero um lixo. Obrigado. Né, Beatriz, aí nós estamos diante de algo que nós já falamos, né? Até me lembrei, assim, do Carl Jung, que diz, né, que na vida de um homem são 3 mulheres. A mãe, aí então, da linha mitológica, a mãe seria Maria, a santa. Helena de Troia, que é a mulher sedutora, maravilhosa, na linha da sexualidade. E a terceira mulher seria a própria mulher, misturando as duas, numa linha também sofisticada, que é Sofia, a sábia, né, que junta as duas numa. Hipoteticamente, então, nós podemos dizer que ele teve a Maria e não digo a Helena de Troia na primeira mulher, e que ele, então,
vamos dizer assim, por essa conotação mais materna da mulher, o desejo diminui, e surge então uma Helena de Troia fora, que é maravilhosa na linha da sexualidade, e vamos dizer assim, eu me lembrei de Ulisses atravessando o mar, e para escapar do canto das sereias, ele se amarrou no mastro, se cegou e se botou coisas nos ouvidos para não ser seduzido pelo canto das sereias. E aí conseguiu passar aquele estreito na época do mito. Então, ele não conseguiu isso e realmente vive uma situação intensa com uma mulher mais sedutora, e agora ela ficou muito forte no sentido dos ciúmes e o aprisionou. A sugestão que eu faço a ele é estudar melhor essa situação numa terapia ou conversando com alguém que possa, vamos dizer, afundar mais nessa complexidade e ele abrir um campo de entendimento interno mais sofisticado para poder manipular isso. Porque isso é uma situação de alta complexidade em que o importante é que o vazio e o sem sentido estão habitando o íntimo dele. Sim, isso é que ele tem que evitar. A ponto dele se achar um lixo. Agora, não é também sedutora a ideia de que a primeira mulher não refez a sua vida numa espécie assim de estou aqui à tua espera? Sim, aí tu levantou a hipótese que, de novo, tu vê que a cada evolução nossa de responder a uma pergunta, o que surge? Não respostas que fecham a pergunta, mas perguntas que surgem das respostas que nós conseguimos. Aí tu trouxe a ex. A ex provavelmente também fez uma ligação com ele de altíssimo nível interno, em que ele é uma peça fundamental nessa vida afetiva que ela vive. Então, é muito difícil uma substituição de alguém que feche exatamente como ele fechava com ela. Então, ela também está com um problema sério de sentido de vida, de vazio existencial e de problemáticas pessoais, que também têm que ser resolvidas por ela. Então, tu vê que nós, por isso que eu disse que uma complexidade como essa tem que ser examinada em vários ângulos, porque à medida que tu aprofunda, ela vai criando posições novas e te dá condições como aquilo que a gente sempre diz. Quanto mais eu penso sobre uma coisa com alguém que criativamente estimula o meu pensamento, eu começo a crescer internamente e sou capaz de, vamos dizer, abarcar complexidades que para mim me deixavam perplexo ou muito mal, porque essas complexidades deixam a gente ou deprimido ou angustiado. Sim, porque vamos pensar assim, para propaganda de margarina, a vida dele está perfeita, né? Ele tem uma boa situação financeira, tranquilidade profissional, bom carro, bom apartamento, bom isso, bom aquilo, mas ele diz isso aqui no segundo recado, que é para mim, ele fala aqui que a nossa conversa ele pegou por acaso, e aquilo começou a mexer com ele, e ele começou a dizer essas coisas na frente do espelho para ele, e que ele agora está se preparando para buscar um profissional. Porque é óbvio que ele tem condições de pagar um bom profissional, que parece que é muito mais importante do que uma viagem à Europa, a compra de um imóvel. Ele vai ter que se reencontrar, né? E é mais ou menos o que ele está fazendo, mas o que eu queria deixar aqui é que a sua participação, conversando conosco aqui, é que fez com que ele, tipo assim... abrisse esse caminho. Exatamente, ele disse que, não sei em que momento foi, o senhor falou diretamente para ele. Pegou no ponto. No ponto. E aí agora, tu sabe, nós estamos falando disso e eu me lembrei de uma procura imediata, essa é interessantíssima, porque a semana passada me procuram duas pessoas, os dois professores, um aposentado, e ela
com 40 e poucos anos, assim, mas com um distúrbio bipolar fantástico, em que ela não conseguia ficar em lugar nenhum, comia desesperadamente, fazia jejum. Uma coisa assim que passou por 2 ou 3 psiquiatras com remédio nenhum. E aí, então, como é do interior, eu levantei a hipótese de conversar com ela pelo FaceTime. E então, ontem eu tive a primeira entrevista. E ela, então, é uma mulher, ela tem formação em literatura, não quer mais dar aula, não consegue ir dar as aulas, detesta e tem um conhecimento enorme. Aí eu perguntei para ela, mas vem cá, mas me conta alguma coisa do teu passado para me entender por que está acontecendo essa coisa tão horrível com uma mulher com esse nível intelectual e tu tá assim, desesperada, querendo ficar dentro de casa, não sair mais. Aí olha o que ela conta naquela primeira sessão, à distância. Doutor Maia, eu nasci no interior do interior, uma família muito pobre, e eu nasci de parteira e, pelo que me contam, eu nasci com 700 gramas, enforcada pelo cordão umbilical, e estava numa caixa de sapato, e o meu pai estava abrindo uma cova para me enterrar, porque eu considero, a parteira me disse que estava morta. Fecharam a caixa de sapato e a parteira começou a ouvir um miado e disse, mas tem um gato aqui perto? E procuraram o gato e até que abriram a caixa, era eu chorando. 700 gramas, não conseguia mamar, e aí eu me dei conta que essa criança que habita ela estava em estertores há mais ou menos 3 ou 4 anos e ela não conseguia ligar o estado dela a uma espécie de morte interna que estava avançando por razões que ainda não entendo bem, mas que deu para mim, fazendo a metáfora e trazendo o passado, ela conseguiu naquela sessão se dar conta que ela tem que salvar a menina morta que está tomando conta dela. Então tragédia... tu vê como tem importância certas coisas que abrem gatilhos em que tu é capaz de sair de uma situação pesada e difícil. Sim, uma quase tragédia que não se consumou, mas que ficou ali pendurada. Tu imagina eu dentro de uma caixa, abrindo uma cova, e a parteira dizer que tinha um gato por perto. É até jocoso isso, né? Porque a gente não imagina uma coisa dessa. Mas que história fantástica. E o interessante é que, claro, isso aí não é para todo mundo, nem todo mundo tem alguma coisa assim, mas isso pode se dar num lance muito rápido, em algum momento, que vai ficar para sempre, né? Por exemplo, aqui uma amiga está perguntando o seguinte, ela tem 2 filhas, uma com 11 e outra com 7 anos. Ela e o marido se separaram porque houve traição. Ela traiu o marido. Foi uma coisa passageira, Bea, uma loucura de momento. Eu jamais faria de novo. Só que houve flagrante, não dele, mas de uma pessoa da família dele. Não há como negar, nem eu quero negar. A questão que eu pergunto é como elas vão trabalhar isso na vida pessoal delas. Estou preocupada, não é brincadeira, é com elas, porque o normal, isso aqui eu acho um absurdo, mas o normal é o homem trair. As mulheres têm grandes preconceitos e sofrem por causa da traição do pai com a mãe. Minhas filhas poderão sofrer o inverso. O que isso poderá afetar a vida futura delas, Dr. Maia? Que idade as meninas têm? 11 e 9 anos. Eu acho que no caminho aí presente, a honestidade dela me parece que é a coisa mais densa. Eu não nego e admito que aconteceu. As razões, vamos dizer assim, para ser entendido melhor isso das meninas, no nível que elas estão de idade, talvez seja um pouco